A paz do Senhor, igreja. Amém. Que essa semana seja uma semana muito abençoada na vida de cada um. Que seja uma semana onde as bênçãos do Senhor e o favor dele vai estar sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. E também eu oro para que esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar, ela seja a resposta de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem já teve a dor do crescimento? Olha, bastante gente. Eu fiquei pensando sobre isso e eu não lembro se eu tive essa dor, mas eu lembro que a minha filha, ela tinha muita dor e ela acordava berrando de tanta dor. E claro, como pais, nós ficamos muito preocupados, até que o médico nos explicou: mãe, é a dor do crescimento. Até então, eu não sabia que existia essa dor do crescimento. E outra coisa que eu fui também entender, que nós já nascemos sentindo dor. Quer ver? Eu fui estudar sobre o bebê quando nasce, e aí eu fiquei impressionada, porque o ar entra em nossos pulmões. E quando o ar entra nos nossos pulmões, o que acontece? Dói. E a dor faz o bebê chorar. E é importante que o bebê chore para aquele primeiro minuto da vida dele. E ali começa, então, algo sobre as nossas vidas. Que sem dor não há crescimento. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo, que ele vai falar um pouquinho sobre isso. Esse vídeo, ele vai explicar sobre a dor que o bebezinho tem ao sair do ventre materno, e uma dor diferente, que é a dor que o rei Davi teve quando ele pediu: prova-me no fogo. Amém? Nós vamos estar vendo o vídeo para entender sobre esse processo. Mas enquanto os meninos colocam o vídeo, eu quero falar para vocês que o nosso modelo é Jesus. Jesus é nosso maior modelo. E para viver o que Jesus nos propõe, nós precisamos passar pela dor do crescimento, para que se cumpra o propósito que Ele já estabeleceu nas nossas vidas, ainda antes de nós termos nascido. E o que a dor faz? A dor faz com que nós possamos ser provados, para sermos aprovados. Amém. Vai começar o vídeo. Qual o lugar mais confortável que você já esteve? Mesmo sem te conhecer, gostaria de te lembrar que o lugar mais confortável que você já esteve era escuro e úmido. Você não precisa... Qual o lugar mais confortável que você já esteve? Mesmo sem te conhecer, gostaria de te lembrar que o lugar mais confortável que você já esteve era escuro e úmido. Você não precisava fazer qualquer tipo de esforço. A temperatura era ideal. Até mesmo o alimento que chegava até você era processado por outra pessoa. Estou falando do ventre materno, o lugar que, por excelência, representa conforto e tranquilidade para o ser humano. Porém, um dia você foi puxado para fora de sua mãe. Alguém desligou bruscamente o cordão umbilical. Pela primeira vez você sentiu a dor do ar penetrando seus pulmões. Então você chorou. Daquele momento em diante, um princípio básico que fez parte de sua vida foi: não há crescimento sem dor. Este princípio é importante para compreendermos o Salmo 17. O capítulo apresenta uma pessoa vivendo no meio de diversas dificuldades. O texto revela que tal indivíduo ora pedindo a Deus que ele o vingue de seus inimigos. Porém, em meio aos dilemas, o salmista percebe que tais circunstâncias o levariam ao crescimento. No verso 3, ele resume seu pedido através das seguintes palavras: Senhor, provas-me no fogo. Ser provado no fogo era uma expressão bem comum no Antigo Oriente Médio para se referir à purificação do ouro. Sem o fogo, o ouro nunca alcançaria o seu brilho total. Assim como sem o esmeril, o diamante jamais poderia ser moldado em uma joia rara. Sem o cinzel, a pedra jamais poderia virar arte.
e sem um grão de areia que tanto incomoda, a ostra jamais produziria a pérola. São tantos os exemplos que nos lembram que diversas situações adversas podem ser utilizadas em nosso favor. E assim como o fogo purifica o ouro, tais situações podem nos dar a capacidade de eliminar certos elementos sem valor que comprometem o nosso crescimento. Afinal, como afirma um bem conhecido ditado do esporte, no pain no gain. Traduzindo, sem dor não há ganho. Sem dor não há crescimento. Nós vamos estar lendo Salmos 17:3, que fala sobre isso. Mas aqui o rei Davi, ele pediu para ser provado no fogo. E eu comecei então a pensar em todas as figuras bíblicas, os personagens que se passam ao longo da história. E todos eles que tiveram uma missão, que responderam sim a essa missão, eles pagaram um preço. Assim como todos nós aqui também, que o Senhor falou que Ele iria e que nós faríamos obras maiores do que Ele, se nós respondermos sim para Jesus. E quando nós respondemos um sim para Jesus, então começa-se um processo em nossas vidas, onde existe um preço a pagar para vivermos o sobrenatural de Deus. Eu comecei declarando sobre vocês uma semana extraordinária. Mas para vivermos uma semana extraordinária, dias extraordinários, nós precisamos cumprir uma missão, um chamado que Deus já nos convocou para que nós possamos responder um sim para o Senhor. Nós queremos ser pessoas importantes. Não é verdade? E quando a gente pensa, não quero nada, será que não é um orgulho no nosso coração? Nós queremos sim ser alguém importante, porque o Senhor falou que a luz não é para ficar embaixo de uma cama, embaixo de uma mesa. Ela é para iluminar onde ela está. E nós somos luz. E como luz, nós precisamos acender o lugar por onde nós passamos. Só que poucos de nós queremos receber as bênçãos. Mas poucos de nós estamos dispostos a passar pelo fogo que vai nos purificar. E aqui tem algo de Deus para as nossas vidas. Nós queremos crescer, mas o crescer implica dor. O crescer implica passar por um processo de crescimento. Implica em passar pelo fogo. O fogo que vai nos purificar. O fogo que vai tratar o nosso caráter, tirando todas as impurezas. E segundo o apóstolo Pedro, versículo de Salmos, por favor, primeiro esse. Eu vou ler o versículo, tá? Sondas o meu coração, o rei Davi falando, é o rei Davi aqui. Sondas o meu coração, apareceu. De noite me visitas, prova-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Uau, uau. Que versículo forte. O rei Davi, ele fala que ele é provado no fogo e que a boca dele não transgride e que não acha nele iniquidade. Uau! Será que nós conseguimos falar isso? Quando eu li esse versículo, eu fiquei falando, Senhor, me perdoe. Eu não consigo orar isso, eu não consigo declarar isso. E eu fiquei pedindo perdão para Deus, porque ainda eu não consegui falar para o Senhor isso. E segundo o apóstolo Pedro, que nós vamos estar lendo também o versículo, e esse versículo ele completa ali a oração de Davi, que ele fala que Deus compara o sofrimento como a ação do fogo em nossas vidas. O sofrimento, ele é como se fosse o fogo que vai nos purificar e vai tirar todas as coisas inúteis. Tudo aquilo que é falha de caráter, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que está na nossa carne, aquilo que é carne, orgulho, soberba, arrogância, tudo aquilo que está em nós, esse fogo vai purificar. Por que isso? Para que nós possamos ser aprovados e aperfeiçoados. Amém? Vamos ler o versículo? Que bom que dá para vocês acompanharem. Alegrem-se por isso,
Pedro falando. A palavra de Deus falando. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído, ele é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, nós vamos receber a glória e a honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém. Amém. Queridos, o fogo de Deus, ele vem para isso, para queimar as impurezas. Ele vai nos livrar de tudo aquilo que é nosso, da nossa natureza humana, porque a dor que nós vamos passar vai nos fazer crescer. E esse crescimento vai nos libertar. A palavra fala que verdadeiramente seremos livres. Então, é esse processo que nós vivemos ao longo da nossa vida, é o que vai estar nos purificando. E nós precisamos passar por isso. Por quê? A provação, ela vai nos levar para um outro nível. Vocês entendem? A provação vai nos levar para um outro nível. Então, nós vamos passar por isso e nós vamos ser aprovados. Por quê? Deus quer nos revelar, Deus quer revelar para vocês coisas grandes, coisas ocultas que nós não sabemos. Como é bom ouvir o Senhor falar aos nossos ouvidos os segredos que Ele tem para nossas vidas. E é isso que vocês vão receber. Vocês vão ficar na intimidade com o Senhor para ouvir o segredo. Ele vai soprar no seu ouvido aquilo que Ele tem para a sua vida. Como Jeremias 33 fala. Coisas grandes, coisas ocultas que nós não sabemos. E por que nós precisamos passar por isso? Porque a dor, ela é desconfortável. Eu não quero passar por dor. Eu não quero viver situações que vão me deixar desconfortável. Mas passar pelo processo da dor vai me tornar parecida com Jesus. E parecida com Jesus, então eu vou ter um crescimento espiritual. E isso é necessário, porque se a minha vida espiritual não está mudando, eu, Cris, preciso pensar, meu Deus, estamos no 2º semestre do ano. Como foi a minha vida o ano passado, nessa época, espiritualmente falando? Será que eu cresci? Será que ela está assim plana? Se ela estiver plana, eu preciso ligar um alerta. Atenção. Porque a nossa vida espiritual não pode ficar em um plano. Então, eu fico pensando assim, Cris, o ano passado, será que eu li a Bíblia mais o ano passado do que esse ano? Eu estou fazendo uma autoavaliação comigo, para que vocês possam juntos ir pensando também na sua vida. Será que eu orei mais do que esse ano? Ou será que esse ano, nossa, que bom, esse ano eu consegui estudar mais a palavra de Deus, eu tenho meus rascunhos, os meus estudos que eu fiz. Será que esse ano está acontecendo isso? Porque nós já estamos aí, já chegamos no 2º semestre, caminhando para o final do ano. E como que nós estamos? Será que nós somos crianças espirituais? Lá nas cartas de Hebreus fala para nós não sermos crianças espirituais, dependendo do leite espiritual, o primeiro leitinho. A palavra nos recomenda, nos orienta, para que nós possamos buscar esse crescimento. A nossa salvação não vem para nós ficarmos parados, estagnados, mas ela vem para quê? Para que nós possamos desenvolver a salvação até que Cristo venha. Nós precisamos buscar esse crescimento. E Deus, Ele tem muito mais para nos dar. E eu quero que vocês entendam agora. Deus tem muito, muito, muito para te dar. Deus tem o sobrenatural, Deus tem o milagre, Deus tem muitas bênçãos. Mas tem bênçãos que vai exigir maturidade. Quer ver? Um pai aqui,
com um filho de 17 anos que sabe dirigir. Esse pai responsável não vai dar a carta de habilitação para esse filho dirigir, porque ele não tem maturidade. Deus, Pai, faz a mesma coisa conosco. Ele quer nos dar. Ele tem muito para entregar, mas sem maturidade, aquela que precisa para aquela situação, Ele não nos entrega. Então, nós passamos por esse processo, para que nós possamos alcançar todas as bênçãos espirituais. E até o final, eu quero que vocês possam, assim, dar glória a Deus e se alegrar, recebendo do Senhor respostas para a sua vida. Amém? Agora eu quero compartilhar com vocês uma história. É uma história da Bíblia que fala muito com a minha vida. Ministra demais na minha vida. É impressionante como essa história fala comigo. E são várias lições que nós podemos tirar dela. E eu vou resumir. Era um homem, um rapaz jovem, bonito, inteligente, que ele teve muita sabedoria. E ele era o favorito da sua casa. Vocês sabem quem é? O favorito da sua casa. Quem é esse homem? Cadê as tias do Coutinho? É José. A história de José, ela vai acontecer lá em Gênesis, do capítulo 35 ao capítulo 50. E é claro que eu não vou passar lendo aqui tudo para vocês. Nós vamos ficar aqui almoço e jantar. E eu vou resumir para vocês essa história. Então, José, ele é um filho favorito de Jacó em sua velhice, com a sua mãe Raquel. E José, então, como filho favorito, vocês conhecem a história, recebe uma capa muito bonita, cheia de cores. E naquela época, receber uma capa, uma túnica, era algo muito especial. José tinha 11 irmãos. O que aconteceu? Os irmãos dele ficaram muito enciumados. E agora os irmãos de José, eles estavam enciumados, porque José, além de ser favorito, ganhou o melhor presente do seu pai. E não parou por aí. José, então, começa a sonhar. E ele começa a sonhar sonhos grandes, que o pai, a mãe e os seus 11 irmãos iam se encurvar diante dele. E José passa a ter esse sonho de grandeza. José não segurou o sonho para ele, e José contou para os seus irmãos. E quando ele contou para os seus irmãos agora com muito ciúmes, com raiva, planejaram matar José. E vocês sabem como é a história. José não foi morto, eles não mataram. Mas o que eles fizeram? Jogaram José no poço. Olha a dor. Jogaram ele no poço. Depois eles venderam José como escravo para Potifar, que era um oficial da corte de Faraó, um alto oficial. Então José, ele vai sair de filho privilegiado do seu pai para se tornar um escravo. Um escravo em uma terra estrangeira, onde ninguém sabia dos privilégios que ele tinha lá. Vocês conseguem imaginar esse rapaz jovem? Ele é jovem, uma boa condição na vida dele, na casa dele. Um pai e uma mãe. Agora ele foi traído. José foi abandonado. E por quem? Não foi por um desconhecido, não foi pelo vizinho, não foi no ambiente de trabalho, que já dói muito. Mas vocês conseguem imaginar a dor que José teve, sendo traído pelos seus próprios irmãos, sendo enganado. Olha só, eu consigo ver algumas pessoas jovens. Se coloca no lugar de José. Como seria na sua vida? Então José foi lá para a casa de Potifar como escravo, mas o Senhor estava com José e a bondade do Senhor o acompanhava, e tudo que José fazia, ele era próspero e abençoado. Então Potifar olhou para José diferente e falou: esse é o cara, eu vou colocá-lo como encarregado de tudo o que eu possuo. Agora ele saiu daquele momento de dor, que fez ele crescer, e colocou ele agora como encarregado. Agora, como encarregado, José então passa a administrar tudo o que Potifar... Olha o plano de Deus, está aprendendo a administrar tudo o que Potifar tinha. E José estava se dando bem, estava indo tudo muito bem para ele, mas o que aconteceu?
A esposa de Potifar se encantou por esse rapaz. E será que a esposa de Potifar era uma mulher feia? Eu acho que não. Um rapaz jovem, bonito, inteligente. A esposa do dono dele começou a tentar seduzi-lo por muitas vezes. E esse rapaz teve agora que enfrentar várias outras dores. A dor da tentação, de falar não para o pecado. A dor de não ceder o pecado e fugir. Foge da aparência do mal. Sejam sujeitos a Cristo. E José tinha no coração a palavra lá de Moisés. E ele fugiu de cobiçar a esposa do outro. E aí o que aconteceu? Fugindo, chegou um momento que ela armou ali uma situação e eles estavam sozinhos. E ela foi tentar novamente seduzir José. E ele falou para ela: eu não posso deitar com você. Eu estaria pecando contra o meu Deus. Olha a fé desse jovem. Eu não vou ceder à tentação, porque não é sobre você, é sobre ele. E eu estou pecando contra o meu Deus. Mas ela não desistiu, e vocês conhecem, ela rasgou a roupa ali, a capa de José, e agora com a capa de José na mão, ela acusa José de abusar dela. Cara, que dor esse rapaz viveu. O que José fez para merecer aquilo? José era inocente, José foi fiel ao seu dono, ele foi fiel ao seu Deus. O que José mereceu para passar por aquilo? Inocente, foi jogado na prisão. Que dor que José viveu. Ele aprendeu a administrar tudo, aprendeu a cuidar de tudo, se tornou importante e agora é jogado de novo na prisão. Isso não acaba, essa dor não acaba. Será que você consegue imaginar a sua vida? A dor não acaba, sai de uma, vai para outra, sai de uma e vai para outra e parece que não tem fim. Mas Deus tinha um propósito com José. E Deus estava fazendo José passar ali pela prova, pelas dores do crescimento, para que ele se tornasse um dia governador do Egito. E Deus tinha um plano. O Senhor estava com José, tratou José com bondade novamente. E o carcereiro ali olhou para José e ele pegou e falou: vou te colocar como encarregado. Então, devia ter alguns privilégios, como encarregado de uma cadeia, encarregado de uma prisão. Encarregado de uma prisão, eu fiquei pensando, como encarregado de uma prisão, quem eram os companheiros de José? Pessoas boazinhas, claro. Pessoas tranquilas, de boa. Pessoas fervorosas na palavra, que estão orando, louvando ao Senhor, é claro. Mas não. Ele tinha os companheiros, eu não sei que tipo de companheiros, a Bíblia não fala, mas por estar na prisão, eles cometeram alguma coisa. Talvez algo inocente como José, mas talvez não. Pessoas difíceis, situações difíceis. Agora José, ele administra a prisão. Pessoas difíceis, situações difíceis. Olhem o plano de Deus, preparando José. Está passando pela prova. Está passando pelo fogo, está passando pela dor do crescimento, porque Deus tinha um plano. Mas José falou o quê? Vou ser rebelde, não vou cumprir o plano. Não, José cumpriu, José respondeu sim. Se for preciso, eu falo sim. E José respondeu sim. E porque José respondeu sim, ele viveu o sobrenatural. José, ele passou por muitos processos ali. Teve o sonho de 2 funcionários de Faraó. José interpretou os sonhos daqueles rapazes. E não vou entrar em detalhes sobre isso. E depois de 2 anos, olha só, 2 anos que José estava na cadeia, Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho. Deus usa situações, Deus usa pessoas, Deus usa eventos para cumprir o propósito dele. Amém? E aí o sonho de Faraó, que ninguém interpretava, José foi lembrado e foi lá ao encontro de Faraó. E José falou ali, né? Olha, eu vou interpretar o que acontece. O seu sonho, ele está mostrando que nós vamos ter 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Mas eu tenho um plano, Faraó.
Meu Deus, ele me deu um plano, ele deu uma estratégia. E se você fizer isso, o Egito vai controlar toda a comida e as pessoas vão vir até nós. E aí ele contou o plano dele, estratégia. Ele traçou estratégia. Ele não fez só o que precisava, ele foi além. Nossa, José é lindo, né? Maravilhoso. Olha, porque eu amo essa história, tem muita coisa na vida dele. E aí ele pegou, traçou o plano ali para o faraó. E faraó falou assim, esse cara não é comum. Esse cara tem um Deus que faz ele interpretar sonhos, que dá direção, que dá estratégia. Eu quero ele do meu lado. Ele vai ser o meu governador. Olha só. José chegando aqui como governador. Agora José está como governador. 7 anos de fartura passaram. Chegaram então 7 anos de fome pela terra. Lá atrás, os irmãos de José estavam precisando de comida. E eles sabiam que lá no Egito eles iam ter comida. Então eles foram para o Egito buscar comida, falar com o governador. Eles chegam diante do governador do Egito e eles fazem o quê? Se encurvam. Lembram do sonho? Quantos anos se passaram? Agora o sonho acontecendo também na vida de José. Os irmãos se encurvam diante dele sem o reconhecer. Mas José os reconheceu. E o amor de Deus veio sobre o coração de José com misericórdia. Com misericórdia. Então ele chorou, ele abraçou, ele perdoou os seus irmãos. E José trouxe toda a sua família para viver com ele no Egito. Final da história lindo. José passou por todas essas dores para crescer. Agora vamos pensar o inverso. Aquele menino, favorito do pai. Eu fiquei pensando, um cara favorito do pai deve ser um pouco mimado. Será que ele ia chegar no trono? No status alto? Será que ele seria um grande encarregado? Como será que seria? Eu acho que ele não ia chegar na metade do caminho. Então, conseguem compreender o que Deus faz com as nossas vidas? Nós precisamos passar pelo processo. E todos que viveram por Jesus renunciaram à sua vida e pagaram um preço alto. Mas eu lembrei de um versículo enquanto eu estudava, que o servo não é maior do que o seu Senhor. E Jesus nos falou, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, você pode vencer também. Amém? Amém. Agora eu quero compartilhar com vocês a última parte desta palavra, que é o meu testemunho pessoal, e é Romanos 8, 28, que é a base dele. Vocês podem colocar o versículo? Senão eu falo. Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não falou que só as coisas boas. Então, quando nós pegamos todas, é todas. E o que aconteceu na minha vida, eu vou compartilhar com vocês um pouco de história, de anos aí, resumindo também como eu fiz com a história de José, para que a gente possa linkar no final essas histórias. Eu perdi o meu pai em 2009, seguida da perda dele eu tive depressão e pânico, seguidos disso eu tive dengue hemorrágico. Em 4 meses, tudo isso aconteceu. Tive dengue hemorrágico, era em 2010, começo do ano. Quando aconteceu isso comigo, foi como Covid. Hospitais entupidos, não conseguiam atender, não sabiam diagnosticar, não sabiam tratar, não sabiam nem que protocolo que era os sintomas que eu estava tendo. 2 meses tendo hemorragia, eu cuspia sangue, eu defecava sangue, e os médicos não descobriam o que eu tinha. Todos os exames possíveis, até de aidético em estado terminal, eles fizeram em mim, e eles não descobriram o que eu tinha. 2 meses se passaram, falaram para o meu marido, não temos mais nada para fazer com ela. Não depende mais de nós. E quando um médico fala isso, a Leni não está aqui hoje, eu acho, mas quando o médico fala isso, vocês deduzem o final da história.
Mas comigo não foi como o médico falou. Porque quando o médico falou isso, eu ouvi a voz dele, que é o meu dono, que é o meu criador, que sabe o que acontecia, sabia o que acontecia dentro do meu corpo. E pela primeira vez eu vivi algo extraordinário. Pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus audível. Você não vai ainda, porque eu tenho muito mais para você aqui. Isso foi em começo de 2010. Mas o Senhor me falou, você vai passar por dor e você vai obedecer. O plano que eu tenho para a sua cura completa é a obediência. E ele então me falou e me ensinou, o Espírito Santo me ensinou a história de Naamã. 7 mergulhos, no 7º foi curado. Só que não foram 7 mergulhos na minha vida, foram 2 anos. 2 anos que eu fiquei ali em um processo de cura. Por quase 5 anos, ainda o meu corpo não era o mesmo, porque eu era muito cansada. Eu não conseguia fazer muitas coisas, mas eu levei 2 anos para voltar praticamente às minhas atividades com o trabalho. Mas ao final de 6 meses desse processo, eu já estava melhor, porque a palavra de Deus foi entrando no meu coração e ela foi me trazendo cura. Eu não conseguia ler a Bíblia porque eu não estava enxergando, era tudo embaçado. Por isso que é importante, e eu sempre falo para quem anda comigo, escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar. Porque quando a dúvida vinha, quando a dor vinha, quando as dificuldades vinham, quando quando as enfermidades, as dores passavam pelo meu organismo, o que eu lembrava? Eu tenho a palavra de Deus. E eu começava a declarar os versículos de cura. Declarar aqui. Quase eu não falava. Minha filha tinha 10 anos. E ela falava assim, mamãe não me ama. Mamãe não brinca comigo. Ela disse que não lembrava quando ela ouviu eu relatar esse testemunho. E ela perguntou para o Marcelo, você lembra? Ele falou, lembro. Graças a Deus que ela não lembra de todo esse processo. E ela falava isso, e para uma mãe ouvir isso, foi outra dor. Foi muito doído ver a minha filha assim, dependendo de pessoas que cuidaram de mim e cuidar dela. E tudo isso que eu passei, depois de 4 meses, eu estava me sentindo melhor, e eu peguei e falei, vou pegar esses exames, tudo que fizeram, vou levar em uma médica que nunca me viu na vida. Marquei uma consulta no convênio, fui lá apresentar meus exames. Quando essa médica pegou meus exames, eu falei, meu Deus, o que eu tenho? Ela olhava para o exame, olhava para mim. Olhava para o exame e para mim. Quando ela fez isso 3 vezes, eu gelei, eu comecei a tremer e eu pensei, é muito pior. Quem não ia pensar isso, gente? Que agonia você estar diante de um médico que veio para te dar um diagnóstico. E aí ela pegou e falou assim, não era para você estar aqui. Ela olhou para o exame, me apontou alguns resultados, e ela pegou e falou assim, aquele cara lá em cima, ela falou bem assim, não falou Deus não. Ela falou assim, aquele cara lá em cima te ama muito. Não era para você estar aqui. 2 vezes agora acontecendo de atestar que não era para mim estar aqui. Então eu posso falar para vocês que eu sou um milagre do Senhor. E não parou, a glória de Deus. Glória ao Senhor. Não parou por aí, porque lembra que foram quase 2 anos? E aos dias passando, eu não conseguia ouvir. E aí, em casa era uma confusão. Porque a Bianca me gritava, o Marcelo me gritava, porque eles achavam que se eles gritassem eu ia ouvir, e eu não estava ouvindo. O feijão queimava, eu não ouvia a panela de pressão. Acostumada a deduzir o tempo da pressão, eu não tinha mais isso. Eu lembro de um dia que ele chegou do trabalho, e ele estava sem chave, ele tocou a campainha, talvez ele vá lembrar. Ele tocou a campainha, ele faltou quebrar a porta. E quando eu abri, ele estava muito nervoso. Ele falou assim, eu quase derrubei a porta. E eu estava na sala e não ouvia. Vocês têm noção? E ali, então, eu peguei e falei para ele, eu tenho algo, vou ter que voltar ao médico e fazer exames. E aí fizeram uma bateria de exames, muitos exames, e aí eles descobriram que o som não chegava no meu cérebro. Se o som não chega no cérebro, não tem como eu ouvir. E quando o médico falou isso, eu fui para casa, era um sábado de manhã, nós sentamos na mesa, os 3, e eu fui explicar para minha filha, com 10 anos, a mamãe vai precisar
pôr um aparelhinho, que aí eu vou conseguir te ouvir. Eu vou conseguir entender você falando comigo. E eu explicando para ela. Novamente, o extraordinário. Novamente, a voz audível de Deus. Eu estava com a bula de comprar o aparelho, não sei se chama receita, como chama aquilo, e aí ele colocou vários desenhinhos do que acontecia na minha audição para eles seguirem quando fossem preparar aquele aparelho. E eu falando isso para eles, nós íamos sair para ir até o local, eu ouvi a voz de Deus falando, você não vai precisar disso. Você não vai precisar disso. E instantaneamente eu confiei. E eu falei para o Marcelo, esquece. A gente não vai. Deus acabou de me falar que eu não vou precisar disso. E ali, então, meu coração se encheu de alegria, porque eu não ia precisar. Agora, vocês acham que eu estava ouvindo porque Deus falou isso para mim? Não, não estava. E aí entrou o processo de caminhar pelas dores de crescimento. Chamar à existência o que não existia. Chamar por fé uma audição perfeita. E os anos foram se passando e eu comecei a ouvir. Eu fui aprendendo a me comunicar com as pessoas. Eu fui me comunicando com vocês, sempre aqui nessa casa. Aliás, eu não estava durante esse processo nessa casa. Eu cheguei ao final desse processo. Eu cheguei ao final de 2011. Nessa casa. E vocês não sabiam que eu tinha essa dificuldade. Eu estava aprendendo a ouvir tudo de novo. Eu tinha que ficar olhando muito perto para entender. E era estranho, porque tinha pessoas que ficavam, porque ela me olha tanto. Hoje, quem está aqui, passou por isso, vai lembrar. Era por isso que eu olhava tanto, para poder entender. Mas aí eu estava me sentindo muito bem, chegamos em 2018. Agora, em 2018, eu falei, poxa vida, eu quero dar esse testemunho na igreja. Estou bem, eu estou ouvindo, Deus me curou. Vou fazer esses exames tudo de novo. Aí eu fiz esses exames tudo de novo. Foi eu e o Marcelo na consulta. Aí o médico abre os exames, olha para o meu marido, nós dois assim, olha para o meu marido e fala assim, olha como o médico falou, nunca vou esquecer. Coitada, tão nova e não está ouvindo. O médico falou assim, coitada. Eu só levantei, quis ir para o carro correndo. Eu desabei a chorar no carro, porque eu deixei uma voz enganosa entrar no meu coração. Quantos de nós está deixando a voz entrar no coração que não é a voz de Deus? Deus falou, você não precisa, você vai ouvir. Eu estava ouvindo. Por que agora aquela voz entrou no meu coração e eu comecei então a pensar, eu não ouço mesmo? Por que eu acreditei naquele exame? Por que eu acreditei? Eu passei dias chorando, porque eu falei, Deus, eu não entendo o seu plano, eu não consigo compreender. Eu estava me comunicando, por que o exame que eu tenho até hoje fala que o som não chega no meu cérebro? Aí Deus me falou, lembra de Jacó? Deixei uma marca. É a sua marca, é a dependência que você tem em mim. É a dependência que eu tenho nele. E sabe qual foi o meu remédio? Passar horas e horas e horas orando. Eu cheguei a ouvir que eu era viciada em oração. Que vício bom, né? Que vício bom. Essa noite o Senhor me chamou 3 da manhã. E eu fiquei até amanhecer orando por esse culto. Porque eu não quero que vocês olhem para mim. Mas eu quero que vocês olhem para o Espírito Santo, que Ele está aqui comigo. Eu quero que vocês sintam Jesus passeando entre vocês. E Romanos 28, indo para o final, ele me ensinou que tudo coopera para o meu bem. Aquela enfermidade cooperou para o meu bem. 2 anos sem trabalho, eu tinha um negócio, eu fechei, situações financeiras, problemas. Chegamos até nosso apartamento sendo pedido para ir para o leilão. Então, muitas dores nós vivemos durante esse período de 2 anos. Na minha casa, faltou maçã, que eu amava, faltou o leite da minha filha. Na minha casa faltaram muitas coisas. 2 anos vivendo e declarando, e eu orava com ela pequena, e eu falava assim, Senhor, obrigada pelo meu armário cheio. E aqui alguns conhecem, que eu já testemunhei na pequena família, nós vivemos muitos, muitos milagres de multiplicação dentro da nossa casa. Igual a viúva, que o balde não parou de encher, que o pão não faltou. Eu vivi esse milagre. Aqui, quando vocês lerem isso,
Creiam, porque é real. Em 2012, eu fui no sacolão com R$10. Não era para mim contar isso agora, mas o Senhor colocou no meu coração que é importante porque alguém pode estar ouvindo. Eu fazia, naquela época, a minha feira com R$60, R$70, antes de eu ficar doente. Eu fui com R$10. Eu não ia conseguir trazer o meu tempero. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu vivi algo extraordinário e sobrenatural que impactou a vida da minha filha. Eu enchi um carrinho de mercado, de legumes, de feira, de tempero, de tudo o que eu precisava. Eu passei no caixa, a moça passou tudo, e ela pegou, me cobrou e falou, é R$10. Eu paguei, eu não estava em mim. Eu não estava ciente, porque uma pessoa normal não faria aquilo. Eu não estava ciente. Eu paguei os R$10 e saí normal. Não estava entendendo, eu nem pensei. A minha filha entrou no carro e falou assim, mãe, o CRE é maravilhoso. O Geiso falou do CRE, o CRE é maravilhoso. Ela sabia fazer contas, ela sabia entender de finanças, de dinheiro, com 10 anos, porque ela viu e falou assim, mãe, como você comprou tudo isso com R$10? Aí eu parei. Pensei em tudo que eu peguei. De novo, comecei a chorar. E eu falei, obrigada, Senhor. Obrigada. Só podia agradecer ao Senhor. E eu não vou contar, eu tenho muitos milagres que nós vivemos nessa época, mas não dá para contar aqui. Então, Romanos me ensinou isso, que tudo ia cooperar. A fé que nos fortaleceu como família. A fé que nos ensinou a passar por todas essas dores. E hoje, alguns de vocês estão mais próximos, sabem que eu e o Marcelo, nós acompanhamos muitas famílias. Famílias difíceis, famílias em situações vulneráveis, famílias em situação de risco. Vocês sabem. Mas, eu acho que aqui ninguém sabia em detalhe a dor que eu passei. A dor que nós 3 passamos. De ver seu filho chorar que não tinha o que comer em casa. Então, essas dores nos fortaleceram. E sabe o que eu acho? Que a gente nunca vai estar preparado. Eu fiquei pensando, Senhor, será que nós vamos estar preparados para passar por isso? E o Senhor me falou para acalmar vocês. Eu acho que a gente nunca vai estar preparado. Eu acho que a gente não se prepara para decepções, para traição, para perda, para o luto. Eu acho que a gente não se prepara para isso. Mas o Senhor, Ele nos fortalece. José se tornou importante. José alcançou um status máximo ali. José salvou a sua família. Ele abençoou toda a sua família. A Cris foi curada no físico, foi curada da audição. Porque eu estou curada em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Na dor, Deus faz brotar no nosso coração algo que faz assim, ó, te joga para andar fora do barco. Você não se prepara para isso não, mas na dor você passa por isso, viu? E assim como Pedro foi caminhando, tem um versículo, por favor, para vocês colocarem? Assim como Pedro foi caminhando até Jesus sobre as águas, nós estamos também sendo convidados a sair da nossa zona de conforto. Deus quer te moldar. Ele quer transformar a sua vida para te dar um propósito e para te dar um significado. As dores não são à toa. Lembra do que José passou. Se Deus tivesse falado para ele, nas minutas do contrato, José, esse é o plano. Mas você vai passar por isso, para depois chegar aqui. Não sei se José ia passar. Deus tem um plano de bênção, de paz. Deus tem um plano de um bom futuro para todos vocês. Eu quero ler o versículo com vocês. E depois disso, eu quero chamar o pessoal do louvor para ir se posicionando. Eu peço, por favor, para vocês, para, se possível, pessoal do louvor,
para tocar um instrumento baixinho, que eu quero ficar nessa atmosfera, para que nós possamos orar. Eu quero fazer um apelo depois disso, e nós vamos vir aqui para orar. E vocês não vão vir só. Eu quero pedir ao pastor Paulo, que depois que eu fizer a oração de encerramento, o pastor Paulo continue orando por nós, porque eu vou ficar com vocês. Eu vou ficar aqui porque eu preciso confessar os meus pecados ao Senhor. Eu não estou aqui por mim, é por Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. Então eu quero me colocar na mesma situação, a começar a pedir perdão. Pedir perdão por tudo que eu deixei de fazer por Ele. Quantas vezes que Ele me chamou e eu falei não. Pelo tempo que Ele chama você para orar e eu falo não. Pelo tempo que eu deixei de colocar a palavra dEle como prioridade na minha vida. Quando tantas vezes o Espírito Santo falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais será acrescentado. Então, eu acho que todos nós passamos por muitas situações, e nessas situações nós vamos ficando fracos, calejados. E a gente deixa de fazer um monte de coisa que Deus nos pede. Então, essa manhã é uma manhã de nós confessarmos os nossos pecados. Mas, além disso, eu vou falar 3 tipos de grupos para nós orarmos. Eu só quero ler o versículo. Mateus é o último, 14 e 29. Por favor. Dá para ler? Aqui, Jesus disse a Pedro, venha, venha, venha Pedro, venha Maria, venha Cláudia, venha João, venha, venha Vivi, venham. Jesus fala para Pedro, venha, e descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Enfrentar a dor do crescimento é correr risco. A gente não enfrenta essa dor aqui, parado. Saia do seu conforto, porque nós precisamos correr risco para enfrentar esta dor, para que nós possamos então responder um sim para o Senhor. Eu quero fazer esse apelo e quando as pessoas chegarem, os intercessores, pastores que estiverem aqui, venham por favor orar por nós. O primeiro grupo de pessoas que eu quero convidar a estar aqui no altar de Deus são pessoas que estão vivendo momentos de dores. Sabe aquela dor que você não entende por que está passando? E aí você pensa assim, o inimigo colocou no meu caminho. Estava tudo bem, agora está tudo desse jeito, tudo bagunçado. E você não está aceitando passar por essa dor. Você não está entendendo que essa dor, olha só, essa dor é para o seu crescimento. Essa dor é para tirar você da inércia. Então, esse primeiro grupo, eu quero que aqueles que se identificaram, vocês podem vir ao final de tudo que eu falar, não precisa vir agora. As pessoas que se identificam, eu estou parado, parei de crescer. Eu quero sair da inércia. Eu quero ter um relacionamento de profundidade com Deus. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são pessoas que sabem que estão passando pelas dores do crescimento. Só que você sabe que está passando, mas não aceita. Está tudo bagunçado, está um turbilhão. Está tudo fora de controle na sua vida e você não consegue entender. Está tudo escuro, você não entende nada. E aí Deus pega e fala assim, ó, calma, vai passar. Vai passar, calma. Então esse é o segundo grupo. Pessoas que sabem por qual motivo estão passando pela dor, mas estão com dificuldades de aceitar. Estão na murmuração, sem entender. Não porque querem murmurar, porque não está entendendo. E ali Deus colocou no meu coração. Pessoas assim precisam aceitar com uma alegria, igual nós lemos no versículo de Pedro. Nós não lemos, né? Nós não lemos o versículo de Pedro, né?
Não? Pode pôr, por favor? É importante esse versículo. Não acha? Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui, se não acharem. 1 Pedro 1, 6 e 7. Para não perder tempo, eu vou lendo. Olha o que ele fala. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm, ela é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro e precisa ser aprovada para que continue firme. E assim vocês vão receber glória e honra no dia em que Jesus for revelado. Então, o segundo grupo de pessoas são pessoas que estão passando pelo processo de crescimento, elas estão entendendo, mas elas precisam aceitar esse processo com alegria, como nós lemos aqui que o apóstolo Pedro falou. E o terceiro grupo é um grupo que está lá em Apocalipse 3,17, que fala assim: somos cegos, miseráveis e nus. Somos cegos, miseráveis e nu. Está falando de uma condição espiritual. Sabe? Aquela frieza espiritual que nos distancia de Deus. Não leio mais a Bíblia, não tenho vontade nenhuma de orar. Para mim, vou para a igreja só porque eu vou ser cobrado na segunda se eu não for. Então, uma situação espiritual de apatia, de que você está muito distante. Mas Deus te chama, assim como chamou Pedro, venha, porque hoje nessa manhã é uma manhã de reconciliação, é uma manhã de ser encontrado com Jesus aqui, porque Ele está aqui para te receber, para te abraçar. Esse é o momento que nós vamos nos reconciliar com o Senhor. E também agora, que não estava aqui no script, mas eu quero falar para você que nunca fez a oração falando: Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor morreu naquela cruz por mim, porque me amou, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou dos mortos. Eu quero que o Senhor entre no meu coração e venha fazer morada no meu coração. Se você está nessa condição, que nunca fez essa oração, esse convite para Jesus entrar no seu coração, esta manhã o Senhor te chama. Venha, venha. Jesus te chama para ter esse encontro, para que nós possamos ter essa vida de intimidade e crescimento espiritual. Amém? Por favor, fechem os olhos antes de vocês virem. Pai, ajuda-nos, Senhor, a passar pelas provações, a passar pelo fogo que purifica, para que nós possamos ser aperfeiçoados e aprovados. Nos ajuda a não sermos crianças na fé, mas que nós possamos desejar ardentemente ler a Tua palavra de dia e de noite, ter tempos de oração, um desejo ardente de crescermos espiritualmente. Ajuda-nos, Senhor, em nossas fraquezas, nos renova, nos transforma, para que nós possamos viver uma vida em novidade de vida, em plenitude, para alcançar a estatura que Cristo deseja para nós, em nome de Jesus, amém.